Meu nome não é o que vou usar aqui, porque eu não quero que ninguém descubra quem eu sou. O que eu vou contar aconteceu em Portland, e ainda hoje me assombra. Eu traí o homem que mais me amou na vida, e quando finalmente percebi o que tinha feito, já era tarde demais para voltar. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, escrevendo sobre a minha própria vida no Reddit. É estranho se expor desse jeito, mas talvez esse seja o único espaço onde eu posso ser sincera, sem precisar encarar ninguém. Vou usar um nome fictício, por motivos óbvios. Digamos que meu nome seja Iris. Não quero que ninguém descubra quem eu sou de verdade. Tem coisas que a gente só consegue contar quando se esconde um pouco atrás do anonimato. Moro em Portland, Oregon, e por mais que pareça uma cidade calma, cheia de árvores e cafés hipsters, foi aqui que a parte mais bonita e mais vergonhosa da minha vida aconteceu. Durante 8 anos, eu fui casada com Heitor, um homem bom, de verdade, calmo, gentil, desses que fazem o café do jeito que você gosta e lembram o nome dos seus colegas de trabalho. A gente se conheceu num curso de fotografia de final de semana, e a história era quase cômica. Ele derrubou o café no meu caderno, pediu desculpa com um guardanapo todo rabiscado e, de alguma forma, aquilo virou uma conversa que nunca mais parou. 3 meses depois, estávamos dividindo um apartamento pequeno cheio de plantas e promessas. Casamos 2 anos depois, e por muito tempo, eu acreditei que tínhamos algo sólido. Heitor era o tipo de homem que não sabia ser cruel. Quando eu chegava cansada, ele me esperava com o jantar pronto. Quando eu esquecia de pagar uma conta, ele resolvia sem me julgar. E quando eu dizia que estava sobrecarregada, ele ouvia com paciência. Eu achava que era amor tranquilo, e era mesmo. Só que com o tempo, eu comecei a confundir tranquilidade com tédio. A rotina, o trabalho, o trânsito, o mesmo caminho todo dia, tudo começou a me dar a sensação de que eu estava parada enquanto o mundo girava. Não porque ele fazia algo errado, mas porque eu comecei a querer mais, e nem sabia o que era esse mais. Foi nessa fase que conheci Vicente, um fotógrafo freelancer que começou a trabalhar no mesmo estúdio. Ele era o oposto do Heitor. Falava rápido, gesticulava demais, parecia viver em movimento constante. Tinha aquele tipo de carisma que enche o espaço e faz a gente se sentir especial sem nem precisar de muito. No começo, eu o achava só divertido, mas aos poucos, o jeito como ele me olhava começou a me deixar desconfortável e curiosa. É uma linha fina, quase imperceptível, entre sentir-se lisonjeada e sentir-se tentada. Eu atravessei essa linha sem perceber. Vicente começou com elogios profissionais. Dizia que eu tinha olho de artista, que as minhas fotos contavam histórias. Eu ria, agradecia, fingia que não era nada, mas no fundo, cada elogio dele acendia uma parte minha que eu achava que tinha morrido. Quando a gente está há anos com alguém que te conhece por inteiro, é fácil esquecer que ainda existe desejo, vaidade, curiosidade. E quando alguém novo enxerga isso, parece que você volta a respirar. A primeira vez que senti culpa foi uma terça-feira. O estúdio estava vazio. Eu terminava de editar umas fotos, e Vicente se aproximou para olhar o monitor. Ficou perto demais. Disse que adorava o jeito como eu fotografava mãos, que nelas dava pra ver ternura, desejo e medo, tudo junto. Eu ri, meio sem graça, e afastei a cadeira. Disse que ele falava demais. Ele respondeu que eu ouvia pouco. Foi uma frase qualquer, mas ficou na minha cabeça o resto do dia. Quando cheguei em casa, Heitor estava cozinhando, e o cheiro do molho de tomate preencheu o apartamento. Ele perguntou se o dia tinha sido bom, e eu menti. Disse que sim, disse que estava tudo ótimo. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e curiosidade. Eu não procurava Vicente, mas também não evitava. Almoçávamos juntos quando o horário batia, trocávamos mensagens sobre o trabalho, e eu comecei a perceber que estava esperando essas conversas. Me pegava escolhendo a roupa pensando se ele notaria, e notava, sempre notava. O problema é que ninguém fala o suficiente sobre como a culpa e a excitação podem andar de mãos dadas. Eu sabia que estava atravessando um limite invisível, e mesmo assim segui. Na sexta-feira, depois de um evento fora da cidade, ele me ofereceu carona. Estava chovendo, o rádio tocava uma música suave, e eu fiquei olhando as luzes borradas pela janela. Ele elogiou minha dedicação, disse que era raro encontrar alguém com tanta paixão pelo que faz. Eu agradeci, e quando virei o rosto para responder, ele me beijou. Foi rápido, inesperado, mas eu não recuei. Não consigo justificar. Não era falta de amor por Heitor, era falta de mim mesma. E naquele momento, eu me agarrei na sensação de ser desejada como quem segura um fósforo aceso no escuro. Cheguei em casa tarde. Heitor estava acordado, sentado no sofá, a TV ligada sem som. Tinha um prato coberto com papel alumínio e um copo de suco do lado. Ele perguntou se estava tudo bem, se eu tinha comido. Eu disse que sim. Ele comentou que o trânsito devia estar terrível. Eu confirmei. E enquanto ele falava, me dei conta do abismo que eu mesma criei. Eu estava ali, com o homem que me amava, e tudo o que eu conseguia sentir
Era o peso de um erro que ainda não tinha nome. Nos dias seguintes, Vicente mandou mensagens. Disse que não se arrependia, que não queria fingir que nada aconteceu. Eu tentei ser racional. Disse que era melhor deixar pra lá, que eu era casada, que aquilo não podia continuar. Mas ele insistiu. E no fundo, eu sabia que minha resistência era só aparência. A verdade é que eu estava dividida entre o amor estável que me dava chão e o desejo imprudente que me fazia flutuar. Heitor, sem saber de nada, continuava sendo o mesmo. Um dia me abraçou do nada e disse que sentia saudade de quando a gente ria por bobagens. Eu sorri, mas não consegui responder. E naquela noite, deitada ao lado dele, percebi o tamanho da confusão que eu tinha criado. Parte de mim queria contar tudo e acabar com o segredo de uma vez. A outra parte queria esconder para sempre e fingir que nada tinha mudado. Mas o que eu não sabia era que, a partir daquele momento, nada mais voltaria a ser como antes. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e silêncio. Eu tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas qualquer gesto banal virava lembrança. O toque do celular me fazia arrepiar. O cheiro do café que Heitor preparava de manhã me dava enjoo. Era como se tudo que fosse familiar começasse a me incomodar, porque me lembrava daquilo que eu estava escondendo. O arrependimento ainda não tinha me atingido com força, mas a culpa já estava lá, quieta, esperando o momento certo para cobrar. Vicente, claro, não facilitava. Mandava mensagem todo dia, como se nada fosse errado. Perguntava se eu dormi bem, se estava cansada, se pensava nele. Eu tentava ser fria, responder com um tudo certo e encerrar, mas ele sempre arrumava um jeito de prolongar. Até que um dia, no meio de uma reunião, ele me mandou uma foto nossa de longe, de costas, tirada por um assistente. Estávamos rindo, eu encostando o ombro nele. A imagem era inocente, mas me destruiu. Naquele instante, percebi que o que era nosso segredo já existia no mundo real, visível, passível de ser notado por qualquer um. Nessa mesma noite, Heitor fez o jantar preferido dele, lasanha com queijo extra, e me chamou para ver um filme. Eu inventei uma dor de cabeça e disse que precisava dormir cedo. Quando ele se deitou ao meu lado, virei pro outro lado fingindo dormir. Ele colocou a mão no meu braço e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, sem abrir os olhos. E naquela hora eu quis desaparecer. Não por arrependimento, mas por medo. Medo de ele sentir no meu corpo o que eu estava escondendo na alma. O relacionamento com Vicente seguiu por semanas num ritmo que me envergonha lembrar. A gente se encontrava em horários absurdos, escondido em cafés pequenos, em estacionamentos de shoppings, até em eventos da empresa. Era como viver em dois mundos. Num, eu era a mulher correta, esposa dedicada, coordenadora responsável. No outro, uma versão que eu nem reconhecia, impaciente, impulsiva, disposta a arriscar tudo só para sentir de novo aquele frio no estômago. E o pior é que eu acreditava, de verdade, que ainda estava no controle. Um sábado, ele apareceu de surpresa no estúdio. Disse que estava passando por ali e queria me ver. Eu entrei em pânico. Heitor tinha passado a manhã comigo e sairia para resolver coisas. Fiquei imaginando o caos que seria se ele voltasse e encontrasse Vicente ali. Eu pedi para ele ir embora. Disse que não podia, que era arriscado. Ele riu, me chamou de paranoica e me puxou pelo braço. Falou baixo no meu ouvido que não conseguia mais fingir que era só uma aventura, que me queria de verdade. E por um instante, a ideia de ser desejada com tanta intensidade me fez esquecer do resto. A gente se beijou de novo, rápido, mas alguém entrou na recepção. Eu o empurrei e fingi que estava pegando material de apoio. Ele saiu logo depois, sorrindo, e me mandou mensagem dizendo que adorava quando eu ficava nervosa. No fim de semana seguinte, eu já não conseguia olhar para Heitor sem me sentir uma fraude. Ele tentava se aproximar e eu desviava. Tentava conversar e eu cortava. Até que, numa noite, ele perguntou direto se havia alguém. O tom não foi de acusação, foi de medo. Ele disse que me sentia distante, diferente, que parecia que eu estava em outro lugar o tempo todo. Eu neguei. Claro que neguei. Disse que era só o trabalho, o estresse, a falta de tempo. Ele acreditou, ou quis acreditar, e eu usei essa crença como escudo para continuar mentindo. As coisas começaram a desmoronar devagar. Vicente ficou mais ousado. Mandava mensagens em horários em que sabia que eu estava em casa. Me ligava bêbado dizendo que sentia saudade, que queria me ver. Eu apagava tudo, tremendo, com medo de que Heitor visse alguma notificação. E ao mesmo tempo, sentia a raiva dele por ser tão perfeito, por não me dar motivo para reclamar. Era como se eu precisasse que ele errasse, só para eu poder justificar o que estava fazendo. Mas ele não errava. Ele me amava com aquela paciência silenciosa, que em vez de confortar, começou a me sufocar. O estúdio marcou uma viagem de 3 dias para Seattle, para um trabalho grande com uma marca de roupas. Vicente, claro, estaria lá. Quando contei para Heitor, ele se ofereceu para me levar até a rodoviária.
séria. Eu inventei que ia com colegas e preferia não dar trabalho. Ele insistiu. Eu recusei. Ele apenas sorriu e disse: tudo bem, só se cuida. Naquela hora, meu coração deu um nó. Eu sabia que estava atravessando o ponto sem volta. E mesmo assim fui. A viagem foi o começo do fim. Eu e Vicente ficamos no mesmo hotel. E não houve mais desculpa possível. Na primeira noite, o inevitável aconteceu. Quando voltei pro quarto, tomei banho chorando e deitei sem dormir. No dia seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Me tratava no estúdio com naturalidade, piadas, elogios, e eu percebi que para ele, talvez aquilo nunca tivesse sido mais do que diversão, uma distração passageira. Na volta para Portland, sentei no ônibus ao lado da janela e chorei o caminho todo, não por amor, mas por nojo de mim mesma. A ficha caiu. Eu tinha jogado fora o que mais valia para provar um ponto que nem existia. Quando cheguei em casa, Heitor me esperava com flores e uma garrafa de vinho. Disse que sentiu minha falta, que a casa parecia sem vida sem mim. Eu agradeci e me tranquei no banheiro para não desabar na frente dele. Naquela noite, decidi terminar tudo com Vicente. Mandei mensagem dizendo que não queria mais, que precisava colocar minha vida em ordem, que ele devia me esquecer. Ele respondeu que eu estava dramatizando, que era só uma fase, que ninguém precisava saber, mas eu sabia que, mesmo que ninguém descobrisse, o estrago já estava feito. E quando vi Heitor dormindo ao meu lado, com o rosto calmo e as mãos cruzadas sobre o peito, entendi que a traição não precisava ser exposta para doer, bastava existir. Eu vivi como quem anda sobre cacos de vidro tentando parecer normal. Fui trabalhar, cozinhei, respondi mensagens, ri de piadas sem graça. Por fora, nada parecia diferente, mas por dentro tudo estava ruído. Eu já não dormia direito. Qualquer toque de Heitor me deixava nervosa. Ele percebia, é claro, mas tentava não pressionar. Dizia que eu parecia distraída, que andava longe e me oferecia ajuda como sempre fazia. E era exatamente isso que me partia, a bondade dele, porque quanto mais ele se mostrava presente, mais eu me sentia uma fraude. Vicente, por outro lado, parecia ter entendido que o jogo tinha acabado. As mensagens diminuíram, e quando eu finalmente o vi no estúdio, ele agiu como se fôssemos apenas colegas. Um bom dia rápido, um olhar de relance e nada mais. Parte de mim ficou aliviada, outra parte doeu, como se eu tivesse perdido algo que nunca foi meu. Eu queria odiá-lo por ter me levado a isso, mas a verdade é que fui eu quem abriu a porta. E por mais que eu tentasse colocar a culpa na carência, no trabalho, em qualquer coisa, no fundo eu sabia, eu escolhi. Heitor continuava com sua rotina leve, os gestos de sempre, o café com leite adoçado demais, as pequenas gentilezas, só que agora tudo isso me feria. Eu o olhava e via um homem que ainda acreditava em mim, que não fazia ideia do que eu tinha feito, e isso era pior do que qualquer castigo, porque o perdão só dói quando a outra pessoa ainda te ama, e ele amava. Uma noite, ele me chamou para jantar fora, disse que fazia tempo que a gente não saía, que queria me tirar um pouco da rotina. Escolheu um restaurante pequeno com luz amarela e música ao vivo. Eu quase inventei uma desculpa, mas acabei indo. Ele estava bonito, de camisa clara, o cabelo penteado para trás. Falava sobre o futuro, sobre viajar no verão, sobre pintar a sala, e eu fingia que acompanhava. Até que, no meio do jantar, ele segurou minha mão e disse que às vezes tinha medo de me perder. Perguntou se eu ainda era feliz com ele. Foi como ser atropelada por dentro. Eu congelei. Disse que sim, claro, e ele sorriu aliviado. Mas quando voltamos para casa e ele dormiu, eu sentei no chão do banheiro e chorei até perder o fôlego. Não era arrependimento ainda. Era desespero, porque naquele instante eu entendi que ele não merecia o que eu fiz, e que, mesmo se eu passasse o resto da vida tentando compensar, não existiria saldo suficiente para apagar aquilo. No trabalho, as coisas começaram a mudar também. A equipe cochichava quando eu passava, e por mais que ninguém dissesse nada abertamente, eu sentia os olhares. Vicente andava mais afastado, evitava até falar comigo na frente dos outros, e foi aí que caiu a ficha de que talvez o segredo já não fosse tão segredo assim. Uma colega, a Clara, me chamou para almoçar, e entre uma garfada e outra soltou que o romance do estúdio estava virando assunto. Eu tentei disfarçar, rir, mas a garganta secou. Ela disse que não sabia de detalhes, só que muita gente desconfiava. Voltei para casa enjoada, imaginando o dia em que essa história chegaria aos ouvidos do Heitor. Eu comecei a tratá-lo com uma atenção forçada, tentando compensar, como se um jantar, um abraço, um beijo pudessem apagar o que eu fiz. Ele parecia feliz com essa mudança. Achava que eu estava melhorando do estresse, e isso me dilacerava ainda mais, porque cada sorriso dele era uma lembrança de que eu estava mentindo. Uma tarde, quando cheguei mais cedo em casa, encontrei Heitor sentado na varanda mexendo no celular. Ele parecia estranho, quieto demais. Perguntei o que houve,
e ele só mostrou a tela, uma mensagem anônima, com uma foto. Eu e Vicente no estacionamento, rindo, próximos demais. A legenda dizia: achei que você merecia saber. Naquele segundo, o ar sumiu dos meus pulmões. Senti o corpo inteiro gelar, as mãos trêmulas, o chão distante. Tentei falar algo, mas a voz não saiu. Heitor ficou me olhando em silêncio, com uma calma que doía mais do que qualquer grito. Perguntou se era verdade. Eu tentei negar, mas ele já sabia. O olhar dele dizia tudo. Disse apenas: eu só queria ouvir da sua boca. E foi ali que a mentira morreu. Contei, sem floreio, sem justificativa. Disse que aconteceu, que foi um erro, que já tinha acabado, que eu não sabia explicar, que não fazia sentido, que me arrependia. Ele não chorou, não me chamou de nada. Só ficou sentado, imóvel, olhando para o chão. Quando levantou, disse que não ia discutir, que não queria escândalo, que precisava pensar. Pegou as chaves, saiu de casa e não voltou naquela noite. Eu fiquei acordada, andando de um lado para o outro, esperando o som da porta, qualquer sinal. No dia seguinte, ele ainda não tinha voltado. Mandei mensagem, liguei, nada. Passei o domingo inteiro olhando para a janela, imaginando onde ele estava, se ele estava bem, se ainda voltaria. Na segunda, ele apareceu, cansado, os olhos fundos, o rosto frio. Disse que tinha ficado na casa da irmã, que precisava de tempo, que não sabia o que fazer, mas sabia que não podia continuar como antes. Pediu que eu fosse honesta sobre tudo. Cada detalhe, eu tentei omitir, mas ele insistiu. Acabei contando mais do que queria, e a cada palavra eu via o rosto dele endurecer. No fim, ele disse que não sabia quem eu era, que o que doía não era a traição, era a descoberta de que a mulher que ele amava era capaz disso. Naquela noite, ele dormiu no sofá, e eu entendi que, a partir dali, qualquer tentativa de conserto seria só isso, tentativa. O amor que ele tinha por mim ainda existia, mas o respeito, a confiança, a paz, tudo tinha morrido. Heitor acordava antes de mim, preparava o próprio café, saía para o trabalho e voltava tarde. Quando voltava, se trancava no quarto de hóspedes. A gente se cruzava nos corredores e trocava apenas frases funcionais. Acabou o leite, tem correspondência, vou sair mais cedo. Era como morar com um estranho que um dia já me amou. E talvez essa fosse a parte mais cruel. Ele ainda cuidava da casa, ainda pagava as contas, ainda consertava o que quebrava, mas não havia afeto em nenhum gesto. Era como se tudo agora fosse movido por obrigação, não por amor. Eu tentei conversar várias vezes. Nas primeiras, ele ouvia em silêncio, mas não respondia. Depois, começou a se afastar sempre que eu tentava. Uma noite, implorei para que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa, nem que fosse para me xingar, para me odiar, para quebrar o gelo que nos engolia. Ele olhou para mim e disse: eu não quero te odiar, só não consigo mais te reconhecer. E saiu. A partir daí, tudo perdeu o ritmo. O trabalho, a rotina, o apetite. Eu passava os dias tentando segurar uma vida que já não cabia em lugar nenhum. Vicente, sabendo do que tinha acontecido, tentou entrar em contato. Mandei ele se afastar. Disse que não queria mais ouvir a voz dele, que não restava nada além de vergonha. Ele respondeu uma única vez: você me usou tanto quanto eu te usei. Apaguei a conversa e bloqueei o número. E pela primeira vez desde tudo, me senti completamente sozinha. Sem o homem que me amava e sem o homem que me iludiu. Heitor passou semanas sem tocar no assunto. Até que uma noite, voltou do trabalho e pediu para conversar. Estávamos sentados na cozinha e ele falou com uma calma que me desmontou. Disse que não sabia se conseguia perdoar, mas que precisava entender. Perguntou quando começou, onde, quantas vezes. Eu contei, com a voz falhando, tentando resumir, tentando poupar detalhes, mas cada resposta era uma facada. Ele ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, ficou um tempo em silêncio, olhando fixo para a xícara. Depois disse que não sabia o que doía mais. O fato de eu ter feito, ou de ter dormido ao lado dele depois, fingindo que nada estava acontecendo. Naquela noite, ele arrumou as malas e disse que ia ficar na casa da irmã por tempo indeterminado. Disse que eu podia ficar no apartamento, mas que queria espaço. Pedi para ele não ir, pedi pra gente tentar terapia, qualquer coisa, mas ele apenas respondeu que não era o momento. Quando a porta bateu, a casa perdeu o som. Eu sentei no chão da sala e fiquei ali, sem saber quanto tempo passou. O relógio marcava 3 da manhã quando percebi que o celular ainda estava na mão e que eu continuava olhando a última mensagem dele. Cuida de você. Os dias viraram semanas. Ele não voltou. E por mais contraditório que pareça, foi nesse vazio que o arrependimento veio de verdade. A ausência dele deixou um silêncio tão profundo que me obrigou a escutar tudo o que eu vinha tentando calar. Eu comecei a entender que a traição não é só o ato, é o desmonte lento de tudo que o outro acreditava sobre você. Eu quebrei algo que não se conserta com palavras nem com promessas. Comecei a escrever para tentar organizar os pensamentos. No papel,
tudo parecia mais cru, mais real. Escrevia cartas que nunca mandei, frases soltas, memórias do começo, de quando a gente ainda ria das pequenas coisas. Reviver esses momentos me matava e me curava ao mesmo tempo. Era como se eu tivesse que assistir à demolição do nosso amor cena por cena para entender o tamanho do que perdi. Certa tarde, encontrei uma caixa no armário com fotos antigas. A primeira viagem, o aniversário de 3 anos de casamento, o dia em que compramos o sofá. Em uma delas, Heitor estava me olhando com um sorriso pequeno, desses que não precisam de legenda. Fiquei observando aquele olhar por minutos e percebi que era exatamente o que desapareceu primeiro, o jeito como ele me olhava. Mesmo quando eu ainda achava que estava tudo bem, esse olhar já tinha sumido. Ele devia ter sentido a distância antes mesmo de eu trair. Talvez por isso a dor dele fosse tão silenciosa. Não foi uma surpresa total, foi só a confirmação daquilo que ele já pressentia. Uma amiga insistiu para que eu procurasse terapia. Eu fui. Nas primeiras sessões, tentei me defender, falar de rotina, de carência, de como a vida muda. Mas a terapeuta cortou minhas justificativas com uma pergunta simples. Em que momento você começou a achar que merecia mais do que ele te dava? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. Por que era isso? Eu quis sentir algo novo, diferente, intenso, e troquei tudo por um impulso. E o mais perverso de tudo é que agora eu daria qualquer coisa para sentir de novo o tédio confortável da nossa vida juntos. Depois de um mês, Heitor mandou mensagem pedindo para vir buscar algumas coisas. Quando chegou, parecia mais magro, com barba por fazer. Falou pouco. Recolheu livros, camisas, um casaco antigo que eu sempre amei. Antes de sair, me agradeceu por não ter jogado fora as coisas dele. E eu quis dizer 1000 coisas. Que ainda o amava, que me arrependia, que se ele me desse uma chance eu passaria o resto da vida tentando consertar. Mas não disse nada. Ele colocou a mão no bolso, olhou para mim e disse apenas: eu acredito no seu arrependimento. Só não acredito mais em nós. Quando a porta se fechou, eu percebi que aquilo era o fim. Não o fim temporário que a gente enfrenta esperando reconciliação, mas o fim definitivo. Aquela frase dele foi o ponto final da história que eu destruí. Desde então, tenho vivido tentando aprender a lidar com o eco. O eco da voz dele, do riso dele, dos passos no corredor. Às vezes acordo achando que ele ainda está aqui, e demoro alguns segundos para lembrar que não está. A casa é a mesma, mas o ar é outro. Tudo tem cheiro de arrependimento. E o mais irônico é que agora, quando finalmente entendo o valor de tudo o que tínhamos, já não existe mais ninguém para ouvir. Depois que Heitor foi embora, a vida ficou muda. Não havia briga, nem ruído, nem discussão. Só silêncio. Um silêncio que ocupava cada canto do apartamento, se infiltrava nas paredes, no som do relógio, na torneira pingando. No começo, eu achava que ia me acostumar, que bastava o tempo fazer o trabalho dele e as coisas voltariam a algum tipo de normal. Mas não voltaram. O tempo não conserta o que você destrói com consciência. Ele só te faz entender, com mais clareza, o tamanho da perda. Tentei seguir uma rotina, acordar, arrumar a cama, fazer café, sair pro estúdio. No trabalho, as pessoas ainda me olhavam com aquele misto de curiosidade e julgamento. Vicente já não estava mais lá. Tinha se mudado para outra cidade, aparentemente para começar um projeto próprio. O assunto sobre nós foi sumindo aos poucos, mas as marcas ficaram. Eu aprendi que reputação, assim como confiança, é uma coisa que se perde só uma vez. No início, eu ainda tinha a ilusão de que Heitor voltaria. Me pegava checando o celular toda hora, imaginando que ele mandaria uma mensagem simples, dizendo que sentia falta, que queria conversar, mas nada veio. Ele desapareceu da minha vida como alguém que apaga a luz e fecha a porta. Não havia rancor, apenas decisão. E essa ausência limpa, sem ódio, doía mais do que se ele tivesse me odiado. As noites eram as piores. Eu me pegava revendo conversas antigas, ouvindo áudios dele, relendo mensagens do início, aquelas bobagens de casal que parecem eternas. Às vezes, eu falava o nome dele em voz alta, só para preencher o silêncio. Outras vezes, sonhava que ele voltava e acordava chorando. O arrependimento virou uma companhia constante. Não gritava, mas me seguia em todo lugar. Comecei a frequentar a terapia com regularidade. Foi lá que entendi algo que nunca tinha percebido. A traição não começa no beijo ou na cama. Começa no momento em que você deixa de dividir o que sente com quem está do seu lado. No instante em que você prefere guardar para si, em vez de conversar. Eu me desconectei de Heitor muito antes de trair. E quando percebi, já não sabia mais voltar. Um dia, depois de meses sem contato, ele mandou uma mensagem curta. Assinei os papéis. Fiquei olhando para a tela como se aquelas 3 palavras tivessem o peso de uma sentença. Fui até o cartório na semana seguinte. Ele estava lá, sentado, tranquilo. Cumprimentou com um aceno, sem raiva, sem dor,
como quem já tinha feito as pazes com o passado. Eu, por outro lado, tremia por dentro. Assinei o divórcio com a caneta escorregando na mão. Quando terminei, ele agradeceu e se levantou. Antes de sair, disse: "Espero que você se encontre." Foi só isso, e foi suficiente para me desmontar. Nos dias que seguiram, tentei dar sentido ao vazio. Mudei a disposição dos móveis, pintei uma parede, doei metade das roupas. Pequenos gestos que pareciam reorganizar o mundo externo, enquanto o interno continuava bagunçado. Às vezes, achava que estava melhor. Outras, bastava ver um casal na rua para sentir tudo voltando. Descobri que arrependimento não é uma linha reta, é um ciclo. Você acha que superou, até perceber que só aprendeu a esconder melhor. Certo domingo, fui até um café no centro, o mesmo onde costumávamos ir juntos. Sentei sozinha na mesa de sempre. Pedi o mesmo pedido, cappuccino e bolo de limão. O garçom, que nos conhecia de vista, perguntou por ele. Eu sorri e disse que não estávamos mais juntos. Ele respondeu: "Que pena, vocês combinavam." E aquilo me atravessou. Sim, a gente combinava, só que eu mesma fui quem desmontou essa combinação peça por peça. Quando voltei para casa, abri o computador e comecei a escrever o que agora vocês estão lendo. Não para buscar perdão, nem para justificar o que fiz. Escrevo porque descobri que o arrependimento pesa menos quando vira história, que contar é uma forma de não se afogar em silêncio. Hoje já fazem quase 2 anos desde que tudo aconteceu. Heitor refez a vida dele. Ouvi dizer que começou a sair com alguém. Fico feliz. De verdade. Ele merece uma mulher inteira, não alguém que vive se perguntando onde se perdeu. Eu, por outro lado, continuo aqui, tentando aprender a viver com o que sobrou de mim. Às vezes ainda sonho com o som da risada dele, com o cheiro do café de manhã, com as plantas da varanda que ele sempre lembrava de regar. Coisas pequenas, mas que agora têm o peso de tudo que perdi. E se alguém que está lendo isso já pensou em atravessar o mesmo limite, eu só posso dizer uma coisa: não vale a pena. Você acha que está escapando do tédio, mas na verdade está cavando o próprio vazio. A traição te dá um momento de adrenalina, mas depois te deixa com um espelho que você não consegue mais encarar. Eu não sei se algum dia vou conseguir me perdoar. Só sei que, enquanto escrevo, aprendo um pouco mais sobre o que significa destruir algo bom com as próprias mãos. Meu nome continua sendo fictício, mas a história é real. E talvez seja o bastante saber que eu ainda tenho coragem de contá-la, mesmo que ninguém nunca saiba quem eu sou. Eu vivia esperando uma mensagem que nunca chegava, um perdão que eu sabia que não viria. Era estranho perceber que a vida dele continuava, e a minha parecia ter parado exatamente onde a dele terminou. Comecei a sair mais. Não por vontade, mas por tentativa de distração. Conheci pessoas novas, aceitei convites, participei de eventos do trabalho, mas nada me preenchia. Era como estar sempre fora de lugar. Quando alguém me perguntava se eu era casada, eu respondia: fui, e mudava de assunto. Não porque doía demais, mas porque explicar o porquê do fim exigia mais honestidade do que eu estava pronta para ter. Certa noite, sentei sozinha na varanda do apartamento com uma taça de vinho e comecei a olhar as janelas acesas dos prédios ao redor. Imaginava quantas pessoas ali dentro também carregavam segredos, arrependimentos, histórias que não podiam contar. E percebi que, por mais que eu tivesse me condenado pelo que fiz, não era a única. O erro me fazia humana, mas o silêncio me fazia prisioneira. Foi por isso que voltei a escrever. No começo, eram só anotações soltas, mas aos poucos virou uma espécie de diário. Eu escrevia sobre o que lembrava de Heitor, sobre as pequenas coisas que agora pareciam gigantes, o som da risada dele, o jeito como ele me cobria quando eu dormia, o modo como me chamava pelo apelido que só ele usava. Escrever não era um jeito de segurar o passado, era a tentativa de entendê-lo. Um dia, sem planejar, decidi procurar Vicente, não por saudade, mas por curiosidade. Queria ver quem ele era agora, o que restava daquela história. Encontrei o perfil dele em uma rede social. Estava morando em Denver, trabalhando em campanhas grandes, com uma vida aparentemente boa. As fotos mostravam um homem seguro, sorridente, cercado de gente. Nenhuma menção a mim, nenhuma lembrança do que vivemos. Foi quando percebi o quão pequena eu tinha sido na história dele. Talvez eu nunca tenha sido nada além de um capítulo conveniente. Fechei o perfil e prometi pra mim mesma que seria a última vez que procuraria. Depois disso, comecei a tentar me reconstruir de verdade. Me inscrevi num curso novo de fotografia documental, algo que sempre quis fazer. Conheci pessoas que viam o mundo de um jeito simples, sem pressa, sem pose. Fui convidada para expor algumas fotos em uma galeria local. O tema era ausência. Escolhi retratos de lugares vazios,
cadeiras desocupadas, sombras sem dono. Quando a curadora perguntou o que eu queria transmitir, respondi que queria mostrar o que sobra quando o amor vai embora. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que era um tema bonito. Triste, mas bonito. A exposição me fez bem. Não porque alguém elogiou ou comprou uma foto, mas porque pela primeira vez desde tudo, eu senti que estava transformando dor em algo que não me destruía. A terapia ajudou a colocar isso em perspectiva. Minha terapeuta dizia que arrependimento não é castigo, é ferramenta. Que ele só vira prisão quando a gente se recusa a aprender. Foi também nessa época que Heitor entrou em contato de novo. Um e-mail curto, educado. Ele queria saber se eu ainda tinha alguns documentos dele guardados. Respondi que sim, que podia entregar quando ele quisesse. Marcamos num café perto do centro, o mesmo onde tínhamos ido tantas vezes antes. Quando o vi entrando, senti o corpo inteiro reagir, o coração acelerado, o nó na garganta, aquela mistura de afeto e vergonha que nunca some. Ele estava diferente, mais leve talvez, parecia em paz. Conversamos com calma, sobre assuntos neutros, trabalho, rotina, planos. Em nenhum momento mencionamos o passado. Quando ele se levantou para ir embora, agradeceu pelos papéis. E antes de sair disse, "Você parece bem." Eu respondi que estava tentando. Ele sorriu, e por um segundo, aquele sorriso antigo voltou. O mesmo que um dia me fez achar que a vida com ele seria suficiente para sempre. Depois que ele foi embora, fiquei sentada por um tempo, observando o movimento da rua, e percebi que, embora ainda doesse, já não era o mesmo tipo de dor. Não era mais culpa, era saudade, mas uma saudade mansa, sem desespero. A ferida tinha virado cicatriz. Naquela noite, escrevi no meu diário. Talvez o perdão não seja o esquecimento do que fiz, mas a aceitação de que, mesmo errando, eu ainda posso ser alguém melhor do que fui. Eu ainda morava em Portland, no mesmo apartamento, mas agora ele parecia outro, mais leve, mais meu. As lembranças de Heitor continuavam espalhadas por ali, claro, em detalhes pequenos que só eu percebi. A xícara lascada que ele sempre usava, a mancha de vinho na madeira, o gancho torto na parede onde ele pendurava o casaco. No começo eu pensava em mudar de lugar só para fugir disso, mas depois percebi que não precisava apagar nada. Aprendi que esquecer não é arrancar o passado, é deixá-lo existir sem que te machuque mais. O trabalho também mudou de significado. Eu já não tinha a ambição de antes, aquela pressa de ser vista, reconhecida, elogiada. Agora, eu só queria fazer bem o que me fazia bem. Comecei a recusar projetos que me deixavam exausta, a me impor limites, a sair do estúdio na hora certa. E talvez por isso eu tenha finalmente me tornado boa no que faço. Meus colegas notaram a diferença. Diziam que meu olhar estava mais maduro, que minhas fotos tinham um ar de melancolia bonita. Eles não sabiam o motivo, mas eu sabia. Quando a gente passa pelo inferno, aprende a olhar a vida com mais profundidade. Um dia, no meio da tarde, recebi uma mensagem de Heitor. Era simples, sem formalidade. "Posso te ligar?" Meu coração disparou. Eu respondi que sim, e poucos minutos depois o telefone tocou. Ele disse que queria me contar pessoalmente, mas achou mais fácil por telefone. Ia se casar, com uma moça chamada Evelyn, que ele conheceu no trabalho. A voz dele era calma, segura, e dava pra sentir que era sincero. Eu respirei fundo e disse que estava feliz por ele. E era verdade. Por mais que uma parte de mim ainda doesse, outra parte sentia alívio em saber que ele estava bem. Quando desliguei, chorei, mas foi um choro diferente, não de arrependimento, nem de perda. Era um choro de encerramento, como se o capítulo final da nossa história tivesse sido escrito, e agora eu pudesse enfim fechar o livro. Naquela noite, fui caminhar perto do rio. Portland tem essas luzes baixas e esse ar úmido que fazem a cidade parecer sempre em pausa. Enquanto andava, pensei em tudo o que aconteceu, no que fui, no que causei e em quem estava me tornando. Eu não era mais a mulher que traiu, eu era a mulher que viveu as consequências e aprendeu com elas. E pela primeira vez, senti orgulho disso. Os meses passaram e a vida foi ganhando novas cores. Fiz novas amizades, comecei a viajar sozinha, voltei a pintar, algo que eu não fazia desde a faculdade. Redescobri o prazer de estar só, sem precisar provar nada pra ninguém. Às vezes, alguém me convidava pra sair, e eu aceitava sem expectativa. Nenhum romance durou, mas também não me doeu. Eu não estava procurando um substituto, estava reaprendendo a me bastar. Certa tarde, minha terapeuta me perguntou se eu já me perdoei. Fiquei em silêncio por um tempo, pensando na resposta. Disse que não totalmente, que ainda havia dias em que a culpa vinha de mansinho, como uma visita antiga, mas que agora ela não me dominava, só me acompanhava, e que talvez o perdão não fosse um evento, e sim um processo. Ela sorriu e disse que isso já era metade do caminho. Foi nessa mesma época que comecei a escrever no Reddit. No começo, era só curiosidade. Eu lia histórias de pessoas anônimas desabafando sobre erros, traições, arrependimentos. Um dia,
Escrevi um comentário longo em um desses posts e alguém respondeu dizendo que minha história parecia saída de um livro. Aquilo me deu um estalo. Então, criei uma conta com um nome que ninguém poderia associar a mim, Iris Leitson, e escrevi o primeiro texto. Era só uma parte, sem detalhes, mas bastou para chover respostas. Algumas pessoas me julgaram, outras disseram que se identificavam, e algumas poucas me agradeceram por ter coragem de contar o que elas nunca conseguiriam. Foi assim que comecei a transformar minha culpa em palavras. A cada texto, eu deixava um pouco do peso para trás. Não para buscar simpatia, mas para lembrar a mim mesma do que acontece quando você atravessa a linha e acha que pode voltar ilesa. Hoje, quando leio meus próprios relatos, vejo que a mulher que escreve já não é a mesma que traiu. Ela entende o erro, mas não vive mais nele. Ela não busca piedade, busca consciência. Acho que é por isso que sigo escrevendo aqui, porque no fundo, sei que tem alguém lendo agora, prestes a cometer o mesmo erro, achando que vai conseguir esconder, que vai controlar. E se esse texto fizer uma única pessoa parar antes de perder quem ama, já valeu. Eu, Iris, ou o que restou dela, aprendi da pior forma que às vezes o castigo não vem de fora. Ele vem no dia em que você se olha no espelho e entende que a pessoa refletida nunca mais será a mesma. Hoje faz 3 anos desde que tudo aconteceu. 3 anos desde que a mentira virou verdade e a verdade virou lembrança. Escrevo isso de um café pequeno aqui em Portland, numa tarde fria de outubro. O mesmo tipo de dia em que conheci Heitor. O mesmo tipo de luz cinza que sempre pareceu combinar com essa cidade. E de certa forma comigo. Às vezes acho que é por isso que nunca consegui ir embora. Portland tem essa maneira silenciosa de te deixar convivendo com o passado sem te cobrar nada. Ainda moro sozinha e aprendi a gostar disso. No começo, o silêncio me assustava. Agora é o que mais me acalma. As manhãs são lentas. O rádio toca baixinho. O cheiro de café preenche a cozinha. E eu trabalho no meu estúdio improvisado na sala. Tenho clientes fixos, alguns amigos novos e uma rotina que cabe dentro de mim. A vida, finalmente, não dói mais. Só cicatriza. Heitor se casou há poucos meses. Eu vi uma foto. Ele sorrindo, ela ao lado, simples e bonita, os dois parecendo sinceramente felizes. Foi um golpe ver aquilo? Foi, mas um golpe que não me derrubou. Porque agora eu sei que ele não me pertence. E nem eu pertenço a ninguém. A gente só se pertence enquanto se escolhe todos os dias. E eu deixei de escolher. Ele só fez o que qualquer pessoa ferida faria. Seguiu em frente. Às vezes ainda sonho com ele. Sonhos tranquilos, nada dramáticos. A gente conversando sobre coisas banais, rindo, sem peso. Quando acordo, não choro mais. Só fico ali, olhando o teto, grata por um dia ter vivido algo bom o bastante para deixar saudade. Porque, apesar de tudo, o amor existiu. E por mais que eu o tenha traído, o que a gente teve foi real. Isso ninguém pode apagar. Continuo escrevendo no Reddit. O primeiro post que fiz, contando minha história em partes, foi lido por milhares de pessoas. Alguns comentários me atacaram, outros me defenderam, e muitos só ficaram em silêncio, lendo, pensando, e tudo bem. Eu não escrevo para ser perdoada. Escrevo porque descobri que quando a gente transforma dor em narrativa, ela perde o poder de nos destruir. Hoje, as palavras são o jeito que encontrei de me redimir comigo mesma. Um tempo atrás, recebi uma mensagem privada de uma mulher dizendo que, depois de ler o que escrevi, desistiu de se encontrar com o colega de trabalho que andava flertando com ela. Disse que chorou lendo meu relato porque viu o reflexo do que estava prestes a fazer. Eu não respondi com lição de moral, só com um "obrigada por ter entendido antes de ser tarde". Foi ali que percebi que talvez minha história, tão cheia de vergonha, tivesse algum propósito depois de tudo. Hoje eu não busco amor, mas também não o rejeito. Se um dia acontecer de novo, quero que seja simples, leve, sem o peso das culpas antigas. Não quero mais adrenalina, quero paz. Aquela paz que eu só entendi o valor depois que perdi. Às vezes, me perguntam nos comentários se eu me arrependo. Sempre respondo o mesmo: sim, todos os dias, mas não da vida que tenho agora, e sim da mulher que precisei deixar morrer para me tornar quem sou. A traição foi o meu ponto de ruptura, o meu antes e depois. Dói admitir, mas foi também o começo da minha consciência. Se você leu até aqui, talvez esteja tentando entender alguém que te traiu, ou talvez tenha sido essa pessoa. Em qualquer caso, o que eu posso dizer é que o arrependimento não tem cura rápida. Ele é um companheiro silencioso que caminha ao seu lado, e com o tempo, ensina mais do que qualquer perdão. Meu nome continua sendo fictício. E mesmo que eu nunca diga quem realmente sou, essa é, sem dúvida, a história mais verdadeira que já contei. Termino esse relato olhando pela janela, vendo o céu de Portland se fechar num tom azul acinzentado. Lá fora, a vida segue. Carros passando, gente conversando, luzes se acendendo. E pela primeira vez, eu não quero voltar atrás. Porque finalmente entendi que algumas coisas não têm volta, mas ainda assim a gente segue.